Fala galera, bom dia, tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma vez aqui ao meu canal. E vou dar uma saída agora aqui bem rapidinho, que eu vou gravar para vocês aqui a parte que eu vou contar a minha história sobre a aposentadoria, como eu me aposentei. Acabei de ligar meu carro aqui agora, mas eu só vou pegar um tripé ali, porque onde a gente vai, eu vou precisar de poder posicionar a câmera e vou tirar a lata de lixo da frente aqui do meu carro, tá? Rapidinho. Bom, vocês estão ouvindo a minha voz, né? Não estão me vendo, mas estão me ouvindo a minha voz. Peguei no tripézinho aqui e eu só vou tirar a minha lata de lixo daqui da frente. Então, vamos lá. Bom, vamos lá então, estou de volta. E hoje eu vou contar para vocês a minha história, né? Como eu me aposentei, quem sou eu. Então, vamos começar de cara aqui. Prazer quem chegou agora ao meu canal. Eu sou André Costa, André Richester Costa. Hoje moro e vivo nos Estados Unidos da América. Muito feliz, por sinal, por esse país aqui. Depois eu conto melhor um pouco, né? Eu tenho um canal chamado Falando de América. Depois você dá um pulinho lá, porque é exclusivo para falar não só sobre a minha trajetória aqui nos Estados Unidos, mas também é um canal de caráter informativo, explicando como é que funciona os Estados Unidos, né? Se uma pessoa quiser morar aqui, o que ela precisa, principalmente nós brasileiros. No caso, é focado mais em brasileiro nos Estados Unidos, né? Então, quem não veio e quer vir, né, o que precisa fazer, quais são as preparações, e quem já está aqui, o que fazer, como fazer, independente do tempo que está aqui, né? Então esse canal é muito rico, muito interessante, recomendo você visitar lá, vou deixar até o link desse canal aqui também nesse vídeo. Vamos lá galera, eu vim de família muito pobre, muito humilde mesmo, né? Não nasci em berço de ouro, apesar de hoje eu ter uma vida, graças a Deus, economicamente muito estável, né? E muito tranquila também. Não sou um cara bilionário, muito rico, mas eu me considero um cara rico. Por quê? Primeiro, eu vivo acima da média de muitos brasileiros, né? Eu já no Brasil já vivia acima da média de muitos brasileiros. Então não era todo brasileiro que ganhava um salário de 30 mil reais em 2014, em 2015, né? Então 30 mil reais não era uma realidade naquela época para os brasileiros, né? Desde muito cedo eu ganhei altos salários, né? Ganhei bons salários, na verdade, trabalhando para empresas corporativas, e esse salário de 30 mil, na verdade, não era necessariamente por eu ser empregado, ele era porque eu tinha uma empresa, isso veio da construção de uma empresa, mas nem sempre foi assim. Eu vou chegar lá e vou dizer como é que era a minha vida, como é que eu ganhava esse salário, mas primeiro você tem que entender de onde tudo começou. Galera, eu sou programador, sou da área de tecnologia da informação, programo software desde os meus 14 anos de idade. Então, desde os meus 14 anos, eu desenvolvo software, né? E venho dando aula de programação. Tem um canal também, vou colocar o link se você quiser conhecer, Aprenda COBOL, né? Que foi através do COBOL, na verdade, foi através da minha profissão na área de TI como programador que me permitiu ganhar uma grana muito boa, ganhar um salário muito legal, né? E esse salário bacana, esse salário legal veio através disso, veio através de, vamos dizer assim, foi uma fonte de receita bem legal, né? Foi uma fonte de receita bem interessante. E através desse salário alto que eu tinha, né, eu tive possibilidade de fazer algumas coisas na minha vida. Como eu vim de família muito pobre, muito humilde, eu nunca tive acesso ou conhecimento a restaurantes, a lugares bons, né? Então o que acontece? Como eu nunca tive esse acesso, deixa eu só ligar o parque assist do carro aqui, vou deixar o carro estacionar sozinho agora, ó. Então coloquei a ré, né? E o carro ele vai automaticamente, ó, sozinho, estacionando. Ele tá fazendo uma baliza, galera. Pena que não tá dando para mostrar para vocês tudo aqui necessariamente, mas o carro tá fazendo uma baliza sozinho. Muito legal esse negócio de parque assist, né? Pronto, ó. Ele conseguiu fazer a baliza dele sozinho. Aqui eu desligo, o parque assist e graças a Deus já está feito aqui. Então, só dando uma paradinha bem rapidinho aqui para poder continuar esse papo com vocês, que eu vou ali no correio e vou continuar o papo ainda ali fora, por isso que eu peguei o microfone, o tripé e tudo mais, né?
E aí eu aprendi a programar com 14 anos de idade. Onde eu aprendi a programar? Eu aprendi a programar no Cefet, quando eu estudava no ensino médio, no Centro Federal de Tecnologia. E isso foi em Alagoas, né? Na época chamava-se Escola Técnica Federal de Alagoas, né? Hoje tem outro nome, mas na época era conhecido mais como Escola Técnica. E na Escola Técnica eu entrei lá em 1992, para fazer o curso de eletrônica. Eu nem sabia o que era computador, informática, na época nada disso era divulgado. A gente sabia através de filmes e tudo mais, ficção científica, que tinha computadores, que existiam essas coisas. Mas na época eu não tinha, não é maturidade, eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia da existência disso, né? E nem passava pela minha cabeça. No segundo ano meu de Cefet, dessa escola técnica, o pessoal queria implantar o curso de processamento de dados e para isso queria testar esse curso de processamento de dados, né? E nesse teste do curso, eles escolheram alguns alunos, né? Nomearam alguns alunos para poder fazer parte de um experimento do curso de processamento de dados, como seriam as aulas, o laboratório, inclusive até como que a gente pegaria, né, esse conhecimento. Acho que meu microfone caiu, a espuminha aqui dele, eu coloquei a espuminha aqui dentro aqui, para mim não ter que o microfone ficar batendo, né, na correntinha aqui, e acabou caindo. E aí escolheram 35 alunos de forma mais ou menos aleatória, né? Foi bem por sorteio, na verdade. Então eles pegaram os alunos que tinham as melhores notas no curso de eletrônica. Por que o curso de eletrônica? Porque o curso de eletrônica era o que mais se aproximava de informática. Então o mais próximo, depois de eletrônica, era eletrotécnica, mecânica, química. Eram os cursos que tinham na época no Cefet. O Cefet é como se fosse uma universidade, só que em nível médio, em nível de ensino médio, né? Mas era como se fosse uma universidade. E aí o que acontece? Na minha cadeira, que era eletrônica, era o que mais se aproximava para fazer o experimento do curso de informática. Então, eu fui fazer, aliás, eu fui participar, né? Porque eu estava entre os alunos que tinham algumas notas razoáveis, umas notas não excelentes, mas boas notas, na verdade. E começaram a chamar os nomes, né, dos contemplados e eu torcendo ali, orando, pedindo a Deus ali, o meu nome, pá, foi chamado. E aí eu fiz parte dessa equipe. Gente, quando eu comecei a programar, a gente começou a programar em Pascal, né? Era aqueles computadores, terminal Cobra, tela verde, monitor de fósforo, que a gente chamava, Cobra 360, então não era um PC, não era um microcomputador, era uma arquitetura diferente dos microcomputadores, né? Então ele dependia de um servidor para conectar, ele é um terminal que conectava um computador, ele não era necessariamente um computador, né? Mas ele tinha a parte central do cérebro e do processamento era feito em outra máquina conectada a ele via rede. E aí nós aprendemos a programar Pascal, e eu fiquei maravilhado, eu vi ali um outro mundo, uma cortina se abrindo diante dos meus olhos. Eu comecei a pegar fórmula de física, a gente vendia doce na rua, eu e minha mãe, a gente vendia cocada na rua, então eu estudava. Quando eu chegava da escola, às vezes eu chegava cedo, às vezes eu chegava tarde, mas quando eu chegava cedo eu pegava uma bandeja de doce e ia para a rua para vender, né, com a minha mãe. Então eu comecei a fazer fórmulas dentro daquele ambiente para poder resolver problemas de negócio da minha mãe. Por exemplo, quantos cocos ela tinha que comprar, quantos quilos de açúcar, né, e os gastos, na verdade, entre aspas, ali eu já tinha uma mente empreendedora com 14 anos de idade, olha só, mente de empresário naquela época. E eu pegava aquilo e transformava aquilo em um programa, transformava aquilo em um sistema. E o programa meu, ele tinha que calcular o resultado disso, quantas cocadas eu precisava de vender no mínimo para ter o ponto de equilíbrio, ou seja, 2 cocadas, 3 cocadas já pagavam o açúcar, né? Mais uma cocada, uma quarta cocada já pagava os cocos, né? Então, a partir da 4ª cocada que eu vendesse, as outras cocadas, entre aspas, seria o meu lucro, né? Não é necessariamente lucro. Por quê? Porque eu teria que comprar novamente coco e açúcar para fazer novas cocadas, para fazer essa roda girar de novo, né? Ou seja, para amanhã ter que vender de novo cocada novamente, vender doce na rua de novo, né? Mas eu fiz o programinha me deu essa visão bem bacana. E eu conversar com minha mãe, mãe, quantos cocos a senhora compra para fazer 30 cocadas?
ela não sabia de cabeça, mas tinha noção. Média, 2 cocos dá para fazer, 3 cocos dá para fazer, 1 quilo de açúcar, 1,5 quilo de açúcar, não sei o que, leite condensado que ela usava também, aquelas latinhas, né? No Brasil fala leite moça, a gente falava leite condensado, né? E a gente usava isso aí para poder fazer os doces, né? E ela montava os doces bonitinhos na bandeja e tudo mais e tal. E eu falava, qual mais custo que a senhora tem? Não tinha nenhum outro custo adicional, era só colocar na bandeja, a bandeja era dela mesma, ela aproveitou, na verdade, uma bandeja que tinha em casa. E tinha o custo da passagem do ônibus, né? Porque a gente pegava, a gente não vendia exatamente onde a gente morava num lugar muito pobre mesmo, lá em Maceió, né? Em Alagoas, no Nordeste do Brasil. E era muito pobre o local, a região que a gente morava era muito difícil mesmo. E aí a gente pegava um ônibus para poder vender os doces numa área mais central, numa área mais comercial e etc. Né? É assim que a gente fazia. E eu calculei os custos e eu tinha já uma ideia, baseado nas compras que ela fazia, eu comecei a medir, né? Ela ia para o mercado para comprar coco, eu olhava quantos cocos ela comprou, quanto açúcar ela comprou, e aquilo era para os doces. Então eu falava o seguinte, ela gastou isso para fazer esses doces, ela vai precisar disso de novo para fazer mais doces. E ela gastou tanto de gás e tanto de ônibus. Então eu já tinha o meu custo total ali, inclusive o custo do reinvestimento para poder fazer de novo. Então quantas cocadas, quantos doces, quantos produtos finais ela precisaria para realmente oferir lucro. Então eu cheguei numa média ali de 8 doces vendidos, a partir do 9º doce já era o lucro dela, ela já podia botar esse dinheiro no bolso, ou seja, ela podia ir para casa depois do 9º doce, né? Ela já tinha um lucro ali, mas a gente geralmente vendia tudo. Que bom, que bênção. Era tão bom que a minha mãe conseguiu comprar um lote, fazer uma casa depois e tal, né? Junto com meu pai ajudava muito ela também nesse ponto também. E aquilo abriu os meus olhos, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero construir software, eu quero criar software, eu quero viver de software, porque software resolve a vida das pessoas, software automatiza a tarefa, software é uma coisa muito rápida, e o detalhe do software, eu não preciso comprar matéria-prima, fabricar um produto e depois ter que vender o produto. Eu faço o software uma vez e vendo ele para todo mundo, para quem que tiver aquela necessidade, aquela demanda, era maravilhoso. Então a minha ideia de empreendedor, de negócio daquela época, aliada ao que o software poderia fazer, era uma coisa fantástica, fantástica mesmo. Então eu comecei a minha vida, só que não foi fácil a minha vida, né? Eu vou pegar a câmera aqui, pessoal, rapidinho, que eu vou passar ali no correio ali, né? Eu desliguei o carro, desculpa a minha mão ficar na frente aqui, eu desliguei o carro aqui um pouquinho só para conversar com vocês um pouquinho aqui, mas eu vou ter que ir lá, deixa eu ver, cadê a chave do carro, tá aqui? Eu não deixo a chave dentro do carro, não sei qual. Então, a minha mãe, ela me ensinou, ela me deu essa oportunidade muito grande de ser um empreendedor. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha mãe, porque as minhas capacidades de venda, não só de venda, mas também de empreender, vieram dela, né? Ou seja, como analisar um negócio, como você verificar, né? Se você está aferindo lucro, se você está tendo bons resultados, está tendo bons atendimentos, tudo isso, graças a Deus, veio através da oportunidade que a minha mãe me deu de trabalhar com ela vendendo doce na rua, né? Então, mãe, obrigado, viu, mãe? Sou muito grato aí, pai, obrigado, viu, por essa oportunidade. Eu sou muito grato porque isso me fez eu chegar longe, me fez eu ir longe. E desde criança eu era marqueteiro. Na verdade, eu sempre fui mais marqueteiro do que vendedor. Então, desde criança, eu trocava os meus brinquedos por brinquedos que eu queria, mas supervalorizando os meus brinquedos. Como assim? Eu vou explicar. Tinha um colega meu, ou alguns colegas meus, que tinham interesses em alguns tipos de brinquedos. Opa, isso aqui é legal, hein? Não sei o que é isso, não. Recebi uma carta aqui, mas não sei o que é. A Hubify LLC, acho que é o meu e-number. Acho que o e-number da minha empresa acabou chegando aqui, ó. André Costa, Hubify LLC, tá vendo em cima aqui. Não sei se está dando para ver direito, se a câmera tá pegando bem. Mas chegou aqui. Enfim. Bom, aqui eu tenho uma outra chave aqui, o correio, galera, é assim que funciona, tá? Nossos mailbox das nossas casas aqui no condomínio são assim. Aqui tem uma chave aqui, a chave número 7. Então aqui, ó, eles colocam uma chave quando a encomenda é maior, o produto é maior na verdade, eles colocam uma chave maior e tem um box aqui, ó.
Débora Costa, o namorado da minha filha, mandou pra ela. E aí você deixa a chave aqui, entendeu? Bom, enfim, vamos bater um papo aqui enquanto a gente vai se falando, depois eu volto lá e coloco essas coisas no carro. Eu vou parar ali, ó, aqui é a piscina, né? Aliás, eu queria até entrar na piscina também, não, acho que não, melhor não. Vou ficar ali naquele coretozinho ali. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, esse coretozinho aqui. Nós vamos bater um papinho ali, então, continuar o papo ali. E aí eu vi um brinquedo que um colega meu tinha, que eu não tinha condição, porque eu era muito pobre, mas era um brinquedo que eu queria ter. O que eu fazia? Eu pegava uma coisa minha, qualquer, né? E um brinquedo, alguma coisa, e trocava, supervalorizava, né? E brincava com ele com muito gosto, usava a minha imaginação. Sempre fui muito imaginativo, inclusive eu gosto de dizer que os Estados Unidos, depois eu vou falar isso no meu canal lá falando de América, mais uma vez reforçando, se você não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo para você passar a conhecer, tá? Mas o americano é muito imaginativo, né? Ele viaja muito na maionese, por isso que a América é o que é hoje, né? Porque os americanos são criativos, imaginativos. Então eu era muito criativo, muito imaginativo. Então eu pegava os meus brinquedos e eu, tipo avião, por exemplo, eu pegava o avião e fazia o som, a sonoplastia do avião de guerra. Fazia aquele negócio todo, sabe? O carro pulando. Aí tinha uma rampa assim com um negócio, o carro vinha. Aí eu fazia o som e tal. Então, não sei se você viram aquele filme do Bob Esponja, do papel, que ele pega um pedacinho de papel que o Lula Molusco quer jogar fora e ele pergunta pro Lula Molusco, tem certeza que você quer jogar fora? É tão divertido, ele faz tanta coisa bacana que no final o Lula Molusco ele quer aquele papel. Interessante esse desenho, para você ver. Se eu achar aqui no YouTube em algum lugar, eu vou botar o link aqui embaixo para você poder ver que é interessante. Enfim, voltando para o assunto aqui. E eu fazia isso para quê? Como eu não tinha dinheiro, recurso para comprar o meu brinquedo, eu tinha habilidades, eu não sabia, eu fazia sem saber, na verdade. Eu fazia sem ter essa, como é que é o nome? Esse conhecimento, né? Ah, não, eu vou ser persuasivo, já que eu não tenho dinheiro, já que eu não tenho condição, então eu vou agir de persuasão para que o meu colega fique afim do meu brinquedo e queira o meu brinquedo. Não, eu não fazia isso. Eu simplesmente brincava mesmo com muito gosto com o que eu tinha e queria que fosse legal, fosse bacana para o meu colega ficar interessado naquele brinquedo. Ele ficava interessado naquele brinquedo. E eu falava, ó, se você quiser eu posso trocar com você. Então eu despertava nele o desejo primeiro, depois eu despertava o interesse, depois eu mostrava para ele que ele tinha a possibilidade de ter aquilo e depois eu mostrava que a possibilidade estava ao alcance dele. Então é só você trocar comigo esse meu aqui por esse seu. Eu troco esse meu que é legal por esse seu que é meio sem graça. Aí o cara topava e trocava comigo, né? Eu fazia isso muito. Quando eu cresci um pouquinho mais, né, e também não tinha muitas condições também, sempre coisas que eu queria, eu trocava por desenho. Eu tinha uma habilidade muito boa para desenhar, eu desenhava vários do momento, né, era Jaspion, Changeman, que eram os desenhos japoneses, né, a série japonesa que tinha no momento que passava e tal, He-Man, né, os desenhos, Rambo, né, os filmes e tal. Eu desenhava aquilo tudo e desenhava muito bem, pregava na minha parede e tudo mais, tinha gente que ia me ver e tal. E aí o que acontece? Eu comecei a vender os desenhos. Assim que naquela época dos brinquedos, inclusive, que eu trocava, eu vendia os brinquedos. Tinha um colega meu que recebia mesada do pai dele, e todo mês que recebia mesada, eu via que ele estava com dinheiro, a gente tinha uma venda, tinha um comércio, eu era pequeno, criança, e aí ele ia lá para comprar alguma coisa, eu induzia, eu chavecava o cara, falava assim, cara, eu tenho um negócio bacana para te vender, tem um revolvinho ali, uma arminha bem legal que faz tal coisa para te vender, e mostrava a caixa para ele e tal, e ele comprava aquilo. E todo mês ele vinha, recebia, e a irmã dele começou a vir, as duas irmãs dele começaram a vir também, e aí os meus irmãos viram aquilo e começaram a vir também, e ele começava a comprar as coisas e falava, o que mais você tem para vender? O que mais você tem para vender? E eu e fazia dinheiro com aquilo, né? Era muito louco. E aí quando eu cresci um pouco mais, eu estava já entrando para a adolescência, eu estava lá com os meus 10 para 11 anos por ali, né? Um pouco mais, 12 anos mais ou menos, eu desenhava, eu tinha uma habilidade, desde criança eu tinha uma habilidade boa para desenhar, mas os meus desenhos estavam ficando cada vez melhores, cada vez mais interessantes. E aí as crianças estavam afim dos meus desenhos, e aí eu vendia os desenhos para ela, eu trocava por brinquedo, mas eu super valorizava. Tipo assim, um desenho meu, vamos trocar para hoje, para reais, por exemplo, um desenho meu era 10 reais, dependendo do desenho chegava a 50 reais.
entendeu? Era mais ou menos nesse nível assim, entendeu? Era muito caro os desenhos que eu fazia, que eu vendia. E se quisesse trocar por brinquedo, que se tivesse um brinquedo que me interessava, aquele brinquedo na minha cabeça valia, nossa, muito mais do que o desenho que eu estava fazendo pro cara. Mas o que eu fazia? Eu pegava, falava com ele, olha, se você não tem esse dinheiro, então eu aceito o brinquedo também. Você pode me dar isso e aquilo. Aí eu apontava por último pro brinquedo que eu queria. E fazia a menor cara de diferença. Sabe, a maior cara de indiferença, assim, tipo, de dizer assim, não quero não, mas eu vou te ajudar. Não me serve não, mas eu vou fazer isso para te ajudar. Entendeu? Mais ou menos essa linha. Cara, com 12 anos de idade eu já tinha essa cabeça. E aí eu fazia aquilo, então eu era um bom marqueteiro e também um bom vendedor também. Então quando eu cresci, que eu fui vender doce com a minha mãe, eu era muito desenrolado, as pessoas falavam, nossa, esse cara é muito desenrolado, né? Eu chegava, boa tarde, tudo bem? Eu trouxe aqui para você um negócio muito bacana depois do almoço, isso aqui vai te ajudar bastante aqui, ó, são doces caseiros, né? Minha mãe que faz, então é cocada e ela tem um diferencial, ela é feita com leite condensado, tá? É um doce muito gostoso, muito maravilhoso, eu tenho certeza que se você provar você não vai se arrepender. Quanto que é esse doce? Cara, em pouco tempo o cara já demonstrava interesse, quando o cara te pergunta o preço que demonstra interesse, né? Quanto que é esse doce? É o X. Aí eu, vendia. E o que aconteceu? Eu cresci. Só que parece que quando a gente cresce, a gente perde a imaginação que a gente tinha quando a gente era criança e o poder de perspicácia, de persuasão e tal, que a gente tinha também, né? Porque eu tinha outros colegas meus que tinham também esse poder, mas depois de um tempo eles viraram funcionário público e tal, e nunca mais usaram esse poder deles aí. Nós temos essa capacidade imaginativa. E aqui nos Estados Unidos, os americanos eles são muito imaginativos, né? Eles são muito criativos. É por isso que as indústrias de tecnologia e de entretenimento nos Estados Unidos fazem sucesso no mundo inteiro. Então é muito difícil citar um herói que não seja americano. Tem herói japonês, tem herói, sei lá, russo, herói, não sei, talvez até brasileiro. Mas os heróis americanos, né, pega Marvel, pega DC e tudo mais, cara, são os famosos e os desejados e os aclamados no mundo inteiro. É imaginação, Stan Lee, né, Jim Stan Lee, americano. Então, assim, você vê essas coisas, o esporte, né, como é que o americano é com o esporte, o americano é altamente competitivo em tudo, quando tem jogos mundiais, aquela coisa toda. Então, todo mundo cresce nessa essência, mas parece que o americano, ele continua, né? Por isso que os Estados Unidos é o que é hoje, vai ser o que vai ser sempre, né? Voltando aqui um pouquinho, eu perdi isso um pouco, então quando eu cresci eu tinha muitos bloqueios, eu tinha muitas limitações, eu comecei a me limitar muito, minha mãe começou a me podar um pouco mais, o meu pai também e tal, e eu tive muitos problemas, né? Eu tive problema de gagueiro, eu era muito gago, não conseguia falar uma palavra de 3 sílabas sem antes repetir cada sílaba pelo menos 3 vezes, eu era muito gago, sabe? Não falando com você fluente aqui, mas cara, eu era totalmente gago, incapacitado para conversar, para falar. Devido aos bloqueios que eu tive, que eu desenvolvi também na adolescência, da juventude, né, para a fase adulta. Na juventude para a fase adulta eu desenvolvi muito isso. Me chamavam de incapacitado, falavam que eu não tinha condições e tal. Mesmo eu tendo realizado todas essas coisas na minha infância, na minha adolescência, eu tive todos esses traumas, todos esses problemas. Eu vivi tudo isso. E isso me prejudicou demais. Até para procurar emprego. Eu lembro de uma vez, quando a gente voltou de Maceió, eu morei em Maceió durante 10 anos. Ou foi 8? Não, foram 10 anos, foi 8 anos em Maceió. Cheguei com 10 anos de idade, saí de lá com 18, depois que eu fui para a Marinha. Dariam 8 anos. Então eu morei 8 anos em Maceió, em Alagoas, e depois dessa época que eu estava lá, que eu morei lá, eu voltei para Belo Horizonte, para minha terra natal. E ao voltar para Belo Horizonte, eu já era um adulto, né? Já era um jovem, né, adulto. E aí eu fui procurar emprego, obviamente, né? Então eu lembro que eu fui no mercado uma vez com meu pai, e meu pai desenrolou com a menina lá e tal, né? E perguntou pra menina, vai, fala pra ela o que você quer. E eu gago, moça, ela começou a rir de mim, aí isso me travou mais ainda, isso me bloqueou. Então, assim, isso começou a criar muito trauma em mim, muito trauma de incapacidade, né? E aí eu precisava trabalhar, eu fui arrumar um emprego numa oficina de bicicleta, porque em Maceió eu tinha trabalhado numa oficina de bicicleta que eu mesmo consegui, eu mesmo arrumei, eu mesmo desenrolei. Só que quando eu voltei para Belo Horizonte, eu não era a mesma pessoa que eu era em Maceió. Em Maceió eu era uma pessoa muito desenrolada, muito desinibida, muito pra frente, né? Tinha muitas namoradas e tal, e tinha uma vida muito diferenciada, na verdade. Né? Em Maceió eu tinha essa desenvoltura para poder fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas realizarem e tudo mais.
Então, mas aqui não, aqui quando eu cheguei, lá em Belo Horizonte não, por incrível que pareça, quando eu cheguei em Belo Horizonte eu travei total. Assim, o nordestino, isso é um recado para você também que é nordestino, tá? Você não é inferior a ninguém. Mas a maioria dos nordestinos que eu conheci se sentiam inferiorizados por mim, por eu ser do Sudeste. Por eu falar diferente, por eu ter o sotaque diferente, por eu, né, ter tido uma formação um pouco diferente. Isso, eles me colocavam em pedestal, me colocavam em um ponto um pouco maior. Eu nunca me senti maior do que eles. Era muito desenrolado, desinibido. Tinha muitos amigos, até hoje eu tenho irmãos nordestinos, eu falo com eles lá, são meus irmãos mesmo, eu cresci com eles. A gente foi pro exército junto, pra marinha no caso junto, a gente tem uma relação muito bacana, uma infância, adolescência muito bacana. Mas você não é menor do que ninguém, tá? Você nordestino é uma pessoa altamente criativa, uma pessoa muito especial, muito bacana, e tem o mesmo poder como todos os outros, se não ser uma pessoa que eu conheço muitos nordestinos aqui nos Estados Unidos que têm mais sucesso do que pessoas que vieram do Sudeste. São empresários, são pessoas bem capacitadas, bem gabaritadas, né, bem desenroladas, bem desinibidas para fazer a coisa. Mas de alguma forma eu cheguei no Sudeste, voltei para Belo Horizonte, capital de Minas, com esse bloqueio, né? Tipo assim, as minhas tias me olhavam, né, como nordestino, meus primos, as pessoas me, né, assim, me inferiorizavam, passavam para mim uma energia de que eu era inferior, né? Eles não falavam isso para mim. Mas sim, jogavam as piadas de vez em quando, falavam umas coisinhas de vez em quando, eu ouvia algumas coisas que dizia isso, né? Mas eu me sentia um pouco, e isso me trouxe alguns bloqueios, me trouxe algumas coisas, né? E o meu pai, do jeito que ele falava comigo, me cobrando para mim poder ser alguma coisa, ou ter alguma coisa, ou fazer alguma coisa, quando ele fazia esse tipo de cobrança, esse tipo de exigência para mim, automaticamente ele mandava uma mensagem para o meu psicológico como se eu fosse uma pessoa que precisava de sir, excuse me sir, do you want to take here for, okay, I take it out for a moment, no problem, no problem, ok. É porque o rapaz precisa bater um negócio lá em cima, lá eu tava lá e ele ficou olhando assim em volta e eu saí um pouquinho só para ele poder fazer. Aí que acontece? Então eu não sei se explicar se era exatamente isso, mas de alguma forma eu perdi toda aquela habilidade, entre aspas, toda aquela capacidade, entre aspas, que eu tinha de fazer dinheiro, de ser uma pessoa bem-sucedida, de ser uma pessoa... Eu acreditava, e muita gente acreditava que eu ia ser, sei lá, um grande comerciante, um grande empresário, alguém, porque eu tinha uma capacidade muito boa para falar, eu tinha uma capacidade desinibida muito boa para poder apresentar um produto, eu tinha um poder de persuasão muito legal, onde eu conseguia persuadir, eu conseguia fazer com que as pessoas acreditassem no que eu estava falando, no que eu estava fazendo. E com tudo isso, de alguma forma, eu me travei, eu não consegui mais falar, eu não consegui mais ser quem eu gostaria de ser ou fazer o que eu fazia antes com tanta maestria, com tanta habilidade. Isso de alguma forma se perdeu e eu não sei dizer como, porquê e de que forma, mas de alguma forma eu perdi isso. E aí eu fiquei travado, inibido e fui procurar emprego, não consegui arrumar nada. Aí eu fui numa oficina de bicicleta e perguntei pro rapaz se ele queria ajuda. Aí ele falou, você sabe mexer com bicicleta? Eu falei, olha, eu morei num local onde eu trabalhei com bicicleta por tanto tempo. Inclusive eu tinha bicicleta, desmontei minha bicicleta várias vezes, montei. Então, sim, eu consigo e eu posso te ajudar. Aí ele, tá bom, então aí eu mesmo propus para ele, né? Mesmo bloqueado e tudo mais, eu tinha essa capacidade ainda. Falei, olha, eu posso fazer um teste contigo aqui por um dia. Eu trabalho para você um dia, no final do dia você me avalia. Pode ser? Sem pagar nada nesse dia, não. Eu vou trabalhar para você, você vai ver como eu sou e aí você decide se você me quer trabalhando contigo ou não. Se não quiser também tá tudo bem, eu não vou te cobrar nada por isso não. É claro que ele topou, ele não é idiota, né? Quem é que não quer um trabalho de graça, né? Um dia de graça de alguém trabalhando. Só que eu desenrolava o serviço para ele. Eu pegava, quando ele pegava, me dá aqui, deixa eu desmontar isso aqui. Quando ele pegava, me dá aqui, deixa eu fazer isso aqui. Então eu sempre fui proativo também, eu sempre fui um cara assim, um pouco para cima, um pouco proativo, um pouco um cara que não esperava as pessoas mandar, não esperava as pessoas fazerem as coisas. Eu simplesmente ia lá e fazia, né? E aí eu fui pra cima e tal, não sei o que, no final do dia o cara gostou de mim, me elogiou, me perguntou, me ofereceu um salário mínimo, se eu pagar um salário mínimo pra você, tá bom? O salário mínimo tá bom pra você? Eu falei, tá bom, né? Tá perto de casa mesmo e tal. E aí eu comecei a trabalhar pra esse cara por um salário mínimo. Só que uma semana
trabalhando com ele, eu me senti muito humilhado, muito inferiorizado. Então ele me humilhava às vezes, fazia piadinha de mim e tudo mais, né? E eu trabalhando lá com ele, eu ria meio desconcertado e tudo mais. E aí no próximo final de semana, no próximo sábado, era o dia que a gente trabalhava muito no final do dia. Meu pai quis que eu fosse ver o meu primo, conversar com o meu primo. E meu primo tinha na época falava-se Software House, que era uma empresa de desenvolvimento de software personalizado, né? Então, por exemplo, o cara tinha uma loja de eletrônica, então ele tinha um programa para a loja de eletrônica. O cara tinha uma loja de música, então ele tinha programa para a loja de música. O cara tinha uma advocacia, ele tinha programa para advogados, né? E por aí vai. Então ele desenvolvia software personalizado desse jeito em COBOL. Na época não tinha web, não existia internet, não existia HTML, não existia Python, PHP, essas coisas. Na época era COBOL, era C++, era o bonitão da época, na verdade, que era o sonho de consumo de todo mundo poder programar e trabalhar, porque criava os visuais maravilhosos. Era uma linguagem baseada em BASIC, né? Não era DBase, era o Visual Basic não, Visual Basic é Windows, né? Ah, gente, esqueci o nome. Gerava os arquivos .dbf, o banco de dados dele era disso, eram os DBFs da vida. Eu esqueci o nome. Eu vou lembrar aqui da linguagem de programação, ao tempo que eu vou me lembrar dela. E aí o meu pai me levou lá para conhecer meu primo, que eu tinha acabado de chegar de Maceió e tudo mais, né? Não conhecia ninguém, estava trabalhando na oficina de bike, né? Com um rapaz lá. E o meu pai foi me apresentar para meu primo, né? Eu conhecia a esposa do meu primo, os sobrinhos, né? A minha cunhada, os sobrinhos e tudo mais, eu chamo ela de cunhada. É como se fosse uma irmã, né? Para mim, né? Os sobrinhos meus, como se fossem meus sobrinhos de verdade, né? Eu tenho uma consideração, um carinho muito grande. Beijo para vocês, viu? Gabriel, Ricardo Júnior, Vinícius, Vânia Carmen, beijo para vocês, amo vocês de coração, nunca esqueci de vocês, tá? Então, o que acontece? Eu fui lá conhecer, cheguei em Belo Horizonte, fui lá conhecer eles e tal, e aí nesse momento que a gente bateu um papo, que a gente se conheceu e tudo mais, ele me perguntou, pô, fiquei sabendo que você já mexeu com programação, você aprendeu, o que você aprendeu? Conta pra mim um pouco da tua história, como é que foi? Aí eu contei pra ele toda a minha trajetória do Pascal e isso eu fiquei empolgadaço, né? Falei pra ele, pô, cara, eu fiz programa disso, programa daquilo, estudei isso, estudei aquilo, fiz não sei o que. Peguei as minhas formas de física todas, transformei elas em programa, onde você colocava só uma variável x, y e ele já dava, né, a instrução toda bonitinha lá, fiz isso, fiz aquilo, outro, não sei o que, não sei o que. Ele falou, pô, você não quer vir trabalhar com a gente aqui não? Quanto é que você ganha na oficina de bicicleta? Eu falei, eu ganho X. Não, o X eu te pago aqui. Você vem para cá por esse X, se melhorar a gente pode, né, conversar para melhorar, etc. Mas esse X eu te pago aqui para vir de boa. Eu te dou a passagem também fora, te dou o almoço e te pago esse X livre. Você quer? Eu falei, claro. Claro. Gente, na minha cabeça eu ia até de graça na minha cabeça. Porque era um negócio que eu amava fazer. Eu não estava fazendo por dinheiro, eu estava fazendo por amor. Porque é uma coisa que eu gostava de fazer, ali começou a minha trajetória. Mas do mesmo jeito também, ele começou a me humilhar. Depois de um certo tempo, meu primo começou a me humilhar, fazer piadinha de mim, começou a me tratar mal, fechava a porta na minha cara, passava pela roleta e deixava bater em mim. Tinha umas coisas que aconteciam que me incomodavam um pouco, né? Jogava piadinha de inferiorização, porque eu vim do Nordeste, então assim, era um pouco triste, sabe? Criou-se um cenário um pouco triste até que eu saí de lá, né? Parei de trabalhar com ele, fui trabalhar numa floricultura. E aí eu fui trabalhar com uma floricultura, é até engraçado, porque eu estava procurando, quando eu saí da casa do meu primo, da empresa do meu primo, em sequência de algumas semanas ele faliu, depois de algumas semanas, né, assim que eu saí de lá, não por causa de mim, claro, né? Não sei, acho que algumas coisas que já estavam acontecendo na vida dele e acabaram materializando. Pronto, voltamos aqui para o nosso cantinho, o rapaz já fez o serviço aqui, né? Mas algumas coisas aconteceram e ele faliu, ele teve problemas e tal, financeiros, né? Continuou com os clientes dele, mas teve que mudar, teve que fechar a empresa lá no local que estava. Aconteceu algumas coisas, não sei exatamente o que é e a gente nunca conversou sobre isso exatamente. Mas enfim, aconteceu, aí o que eu fiz? Eu peguei, estava procurando, aí eu fui terminar o meu estágio, eu estava no ensino, eu voltei para o ensino médio quando eu fui para Belo Horizonte de novo, né? Ou seja, terminei no Cefet, não queria ficar parado, eu queria estudar, mas
como estava em Belo Horizonte, não sabia como é que era a faculdade, não entendia nada direito, eu falei, não, deixa eu me dar um tempo aqui ainda. Eu entrei no segundo ano do ensino magistério, né? Então, segundo ano do magistério eu entrei, então eu fiz o segundo e o terceiro ano do magistério. Porque eu não queria ficar parado, eu queria estudar, continuar estudando, mas eu precisava de ver o que eu ia fazer, para onde eu ia, que faculdades que eu ia e tudo mais. E para não perder o pique, né? Ou seja, não vou estudar, só vou trabalhar, né? Que era cômodo para todo mundo, na verdade, inclusive para mim, né? Mas eu ia acabar perdendo o foco da faculdade, ia acabar perdendo o foco de poder formar em alguma coisa. Então eu entrei no magistério, até bom para fazer networking, contatos, comunicações, etc. E eu fiquei no magistério e trabalhando para o meu primo. Depois que eu saí do meu primo, eu continuei fazendo magistério, só que aí já estava na fase do estágio. Eu precisava fazer um estágio de um tempo, né? Eu precisava passar, acho que 2 semanas ou 3 semanas em sala de aula, né? E magistério, para quem não conhece, é aula para criança, né? No Brasil chamava-se CBA, não sei qual o nome hoje que daria lá na época, né? Que dá hoje, né? Esse é o nome que daria na época. E eu fui fazer o estágio na escola, né? Ou seja, aproveitei que eu estava fora, não estava trabalhando mais com meu primo e fiz o estágio durante 2 semanas, ou foi 3 semanas, se eu não me engano, direto, num colégio que ficava atrás da minha casa. Minha casa morava num local muito pobre, muito difícil, né? Rosa Neves, lá em Neves. Quem conhecer Ribeirão das Neves, já ouviu falar de Rosa Neves, eu morava lá. Eu morava atrás de um grupo escolar, um colégio, né? Uma escola estadual, escola pública, né? Que eu não lembro o nome não, tá? Mas é lá do Rosa Neves, escola pública de lá, ficava na parte de cima do Rosa Neves, perto do terminal do ônibus. E aí eu ia lá, fazia meu estágio e tudo mais, aquela vida pobre demais, eu sem dinheiro, eu falei, meu Deus, eu preciso de fazer alguma coisa. Aí um amigo meu ia casar, o sogro dele cedeu um lote para ele, e ele ia construir, né, naquele lote lá. E ele queria abrir um barranco para poder expandir parte da casinha que ele estava mexendo. Um barranco mesmo, porque lá em Minas, quem é de Minas sabe que lá é morros, né? Muitos altos e baixos, tem muito morro, muita coisa lá. E aí o cara fez uma casa, o lote do cara era assim, a rua vinha aqui e o lote do cara era para baixo da rua, era descendo o morro. E aí ele queria abrir um barranco, ele fez a casa dele, então ela era assim, ó, o morro é assim, aí você cava para aplanar, né? Então você arranca essa terra toda, é um triângulo, né? Assim, ó, essa parte todinha de terra aqui você tira. E aí eu fui trabalhar para ele para ganhar R$10 em um dia. Eu e um cara. Aí a gente foi lá arrancar terra, tudo mais, arrancamos terra, fizemos um barranco, tiramos tudo. No final do dia, tiramos tudo bonitinho. Ele foi lá, viu e tal. E aí pagou pra gente os R$10. Eu me senti um pouco mal, né? Poxa, estudando e tal, trabalhando com um cara que, entre aspas, né, inferior a mim, não tem o estudo que eu tenho, não tem a formação que eu tenho, não tem a qualificação que eu tenho, não tem o conhecimento que eu tenho. E eu aqui arrancando terra, né, enchi minha mão de calo e tudo mais, mas saí de lá grato, agradecendo a Deus, porque eu tinha os R$10 e eu não estava trabalhando. Meu pai estava trabalhando com um colega dele, que era um colega de TV na época, ajudando ele num programa de televisão que esse cara tinha, mas ganhava muito pouquinho também, mixaria. A minha irmã começou a trabalhar de office boy na universidade, junto com meu irmão, Marcos, né, de boy também, mas não ganhava nada, né? O salário deles era praticamente para sustentar eles. Gente, eu tô assim porque tem uns bichinhos, a gente chama de lover boy aqui lover bug aqui nos Estados Unidos, né? Uns bichinhos chatos, só vive trepando. Depois eu vou filmar um aqui para vocês aqui. Aí acontece, então a gente teve todos esses percalços na vida, né? E a nossa vida era muito complicada, a gente era muito difícil. Eu peguei aqueles R$10, no caminho de casa mesmo já parei no mercadinho, a gente chamava de sacolão, né? Lá na época, né? Lá em Belo Horizonte, lá em BH. Na verdade eu não morava em BH, viu gente? Eu morava em Neves, não era em BH. Ribeirão das Neves é uma... como é que fala, gente? Município, né? É um município, né? Não é... Belo Horizonte, tipo assim, Belo Horizonte é um município, Downtown é o... Como é que fala, gente? Capital, né? Belo Horizonte capital e Rosa Neves era tipo subúrbio, era... Não sei fazer a equiparação. Estou muito acostumado com os termos aqui dos Estados Unidos e lá não estou muito acostumado. Mas eu tinha muito isso. E aí, galera, eu comprei os negócios, levei para minha mãe, ela ficou toda feliz. Eu falei, pronto, agora
terminou meu estágio, eu vou ter que procurar emprego. Aí fui procurar emprego. Eu tinha na época R$1, né? R$1 era suficiente para comprar uma pipoca, que era 10 centavos, aquelas pipocas doce grandona na época custava 10 centavos, e a passagem de Neves, né, do Rosa Neves até o centro de Belo Horizonte, que era na Avenida Raul Soares, não, né, Raul Soares é a praça, se eu não me engano, enfim, era 45 centavos, então eu tinha 45 centavos para ir, 45 centavos para voltar, o que dava 90 centavos, me sobrava 10 centavos exatamente a minha pipoca. Então eu falei, poxa, eu tenho uma passagem de ida para Belo Horizonte, 10 centavos para almoçar e a passagem de volta. Então eu vou procurar emprego em Belo Horizonte. E comecei a rodar, procurando. Aí eu fui para a Praça Raul Soares com a minha pipoca, que eu comprei, parei para almoçar, era meio-dia, comecei a comer a pipoca. Depois que eu terminei de comer a pipoca, que eu fui descendo, saindo da praça, tinha uma fila muito grande numa loja, em frente a uma loja, uma floricultura. E aí tinha uma fila muito grande lá e tal, eu parei naquela fila e é só mulher que tinha poucos homens, tinha pouquíssimos, a maioria era mulher. Eu perguntei para uma delas, para quê? Ela assim apontou para a vitrine, tinha vagas para vendedoras e telemarketing, né? E aí eu entrei nessa fila. Falei, poxa, beleza. Aí quando chegou a minha vez, que eu entreguei o meu currículo para a menina entrevistadora, ela falou, pô, mas você quer o quê aqui? Seu currículo aqui é de TI, você é programador, você já trabalhou em fazer serviço de loja de bicicleta e tudo mais, o que você quer aqui? Eu falei, bom, lá fora tá falando de vendedor, né? Então eu, quando era criança, eu vendia muita cocada para minha mãe, eu muito persuasivo e tudo mais, eu acho que tenho chance para vendedor. Só que eu falei isso para ela gaguejando, eu era muito gago. Ela falou, pô, mas você não tem condição de ser vendedor desse jeito. Aí ela pegou e falou, vem cá, tem uma vaga aqui de cobrança, você quer trabalhar na cobrança? Porque ela viu que eu era desinibido, mesmo sendo gago, eu era desenrolado, assim, persuasivo. Ó, gente, olha o Loverboy aqui, ó, o Loverbug. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, não sei se tá dando pra ver, olha ele voando aí, ó. Ele anda trepando, ó, tá vendo? É um inseto em cima do outro. Um colado no rabo do outro, na traseira do outro, eles saem voando assim, ó, trepando, o pessoal chama de Loverbug. Um inseto, isso é uma praga aqui, tem uma época do ano que aqui dá muito disso. Bom, enfim. E aí, ela falou de cobrança. Eu falei, pô, mas será que essa mulher percebeu que eu sou gago? Eu vou trabalhar de cobrança sendo gago? Aí ela falou, você quer? Eu falei, eu quero. Tá, eu vou ver aqui direitinho, mas você sabe programar também, né? Sei tudo de informática, sei programar, mexer em rede, consertar computador, tudo isso aí é a minha praia. Tá bom. Aí eu fui embora, quando chegou a noite, a gente não tinha telefone em casa, eu deixei o telefone de contato da minha irmã, que nessa época ela já tinha saído de trabalhar de boy na universidade, foi trabalhar de boy numa advocacia, né? E aí, no currículo eu dei o telefone de recado, né? Na época falava telefone de recado, né? Da advocacia. Aí o pessoal ligou para minha irmã, falou para minha irmã que era para me comparecer no outro dia, tal horas, lá na loja. Aí minha irmã chegou à noite, no mesmo dia que eu cheguei da rua procurando emprego e fiz essa entrevista, ela falou, olha, te ligaram aqui da Floricultura X e pediram para você ir lá amanhã. Eu falei, que legal, deu certo. Aí fui lá. Fiz meu primeiro trabalho de cobrança foi uma negação. A mulher sentou do meu lado, a dona da loja, né? A loja era da família, né? Então era o pai, a mãe e os 3 filhos, todos adultos, cada um tinha uma formação, uma tinha formação em comunicação, a outra tinha formação em direito e o outro tinha uma formação em administração. E eles cuidavam dessas áreas dentro dessa loja. E não era uma loja, era uma rede de lojas, eram várias lojas que a família tinha. E aí eu fui fazer a cobrança, né? Fui ligar e tal, aí comecei a gaguejar, comecei a, né, enfim. Ela pegou e falou, você tem um probleminha de dicção. Aí eu falei, um probleminha? Caramba. Ela falou, faz o seguinte, fica no processamento de dados. Ela pegou e me deu um bocado de boleto, um bocado de coisa assim, para eu poder lançar aquelas faturas, lançar aquelas coisas nos sistemas que eles tinham. E o sistema era feito naquela linguagem bambambam da época, né, que eu não... Estou tentando lembrar aqui o nome da linguagem aqui, mas eu não estou lembrando. Então, enfim, aí eu peguei, não era Delphi não, tá? Nem Visual Basic não, era uma linguagem que no DOS, quem sabe um pouco de TI, é antigão e já mexeu com alguma coisa, sabe que o DOS precedeu o Windows, né? É o sistema operacional em shell, em prompt de comando.
Então os sistemas eram em DOS, só que ele deixava a telinha bem desenhadinha, com campos iluminados, coloridos e tudo mais, né? Tá na ponta da língua aí o nome da linguagem. Então, enfim, aí eu fui lançar nesse sistema e tal, não sei o que, não sei o que. E aí comecei a lançar os negócios dos boletos do cara, aí o cara começou a ter problema às vezes como o computador saía, o sistema saía do ar, alguma coisa acontecia, eu ia lá, resolvia e tal. E tinha um cara, que era um contrato que ele tinha, que era o cara que dava uma manutenção de hardware, mais específica de hardware, que eles não delegavam essa atividade para mim, era delegado para um terceiro. Mas aí se passaram 4 anos eu nessa empresa, meu cargo subiu 3 vezes nessa empresa, o meu salário também cresceu muito nessa empresa, comecei a ganhar muito bem nessa empresa. E aí eu fiz um software PDV para essa empresa, que rodava em todas as lojas dele. PDV, para quem não sabe, é ponto de venda, POF, né? Point of Sales, né? Que é falado aqui nos Estados Unidos. É o caixa que você vai, que tem uma tela de computador. Você vai no mercado, está passando, ele está computando as compras, estão aparecendo as compras, aqui é um software POS, né, um PDV. E eu fiz um desse na época para eles lá. E aí coloquei o meu telefone bem grande embaixo, e olha que coisa engraçada, esse telefone era para, se o sistema desse pau, travasse alguma coisa, o pessoal da loja, o de cada loja, podia me ligar, que eu era o suporte também, eu desenvolvia e eu também era o cara do suporte, eu era o cara que fazia tudo lá dentro, cuidava da rede, suporte, manutenção e tudo. Tudo deu um problema, o pessoal me ligava. Só que acabou servindo de propaganda para os clientes da loja, porque cliente de uma floricultura não é qualquer cliente. É empresário, é cara grande, geralmente esses caras compram flor, não é para esposa, é para amante e tudo mais, esse cara tem dinheiro. Então eles viam aquele telefone e anotavam, posso anotar? Pode, aí me ligava. Pô, você fez o sistema de PDV da floricultura, foi eu que fiz. Então, pois é, cara, eu tô precisando de fazer um aqui também na minha empresa, assim, sensado. Eu lá visitava a empresa do cara, fazia o orçamento do cara, às vezes fechava contrato, às vezes não, às vezes fechava alguma coisa. Enfim, começou a aparecer clientes para mim, tá? E aí eu me vi preso numa empresa, ganhando um salário, ou seja, estava acomodado, ganhando um bom salário, trabalhando, não estava indo ruim, mas já estava enjoado daquilo já. E vi uma possibilidade de eu ter o meu negócio, de eu fazer o meu horário, de eu ter a minha liberdade, quem trabalha como CLT durante muito tempo, que é a liberdade do tempo livre, né? E aí eu montei minha empresa na época. E aí montei uma empresa, depois quebrei, fali, fui montando, falindo, quebrando. Depois de alguns anos, fui trabalhar em São Paulo para uma empresa de tecnologia da informação para entender como é que funciona uma empresa de TI de verdade. Tinha trabalhado antes com meu primo, mas eu estava com a cabeça diferente, que era aprender e mandar dinheiro para minha casa. Dessa vez eu larguei as minhas empresas, meus negócios, tinha muita dívida, tinha que pagar essas dívidas, não sabia como pagar. Eu falei, preciso arrumar um emprego. Procurei em Belo Horizonte, fiz várias entrevistas, não consegui. Aí eu tentei em São Paulo, falei, vou tentar em São Paulo, e consegui. Fui trabalhar em São Paulo, trabalhei durante 1 ano numa empresa de TI lá. E graças a Deus foi bem legal, aprendi bastante e tudo mais. E depois saí dessa empresa de TI e fui trabalhar numa outra empresa de TI em Brasília, que pagava um pouco melhor, que era um pouco mais interessante, e era com mainframe, né? Era para trabalhar com COBOL e com grande porte na época. E aí eu comecei a trabalhar lá e tal, só que eu era um cara que destruía, sabe? Chegava uma especificação técnica para mim, por exemplo, o pessoal ficava comendo mosquito nela de propósito, né? Passava 2, 3 dias para fazer um programa que eu fazia em 4 horas, mais ou menos. E foi isso que aconteceu. Eu fazia o programa, pá, tá pronto? Aí eu ia falar pro chefe, manda outro. Ele, já? Aí eu, pá, manda outro, pá. Aí os caras começaram a ficar incomodados com aquilo, né? Aí foram conversar comigo, foram almoçar comigo, falaram, cara, pega leve, cara, aqui a gente é feijão com arroz, aqui a gente tá... Não é porque a gente não sabe, não, a gente sabe. E os caras sabia muito mesmo. Mas é porque se você ficar pegando, comendo muito, uma hora não vai ter mais comida pra gente, entre aspas, né? Era uma metáfora, né? Ou seja, você ficar pegando todo o serviço, uma hora não vai ter mais serviço, eles vão mandar a gente embora. Era o medo, né, que os caras tinham. Eu falei, tá, comecei a pegar mais leve e tal. Eu fiquei acomodado, fiquei 8 anos nessa empresa, né? E cresci, fiz vários cargos, depois eu conto um pouquinho sobre a trajetória, algumas coisas que aconteceram ali, mas eu cresci por causa dessa ousadia minha que eu tinha de querer fazer as coisas, de me arriscar, de fazer os negócios acontecer. E aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa, uma outra multinacional também, e em paralelo eu criei a minha empresa de treinamentos. E comecei a trabalhar com essa empresa de treinamentos, só que o que eu fazia com o dinheiro?
Como eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, eu não gastava dinheiro. Eu pegava o meu dinheiro e guardava o meu dinheiro. E nessa época eu comecei a trabalhar nessa empresa de TI em Brasília, eu comecei a fazer isso, comecei a guardar muita grana mesmo. E eu não sabia o que fazer com esse dinheiro eu simplesmente colocava numa conta poupança, mas não rendia, não era legal, na época não tinha assunto de investimento, já tinha internet, mas o YouTube não estava forte, não tinha muita coisa. Eu comecei a comprar livro, comecei a pesquisar coisas, né, entrar em sites dos bancos e pesquisar investimento, fundos, ações, etc. E comecei a pulverizar esse dinheiro nesses negócios, né? E aí o dinheiro começou a crescer um pouquinho mais. Eu vi que não era suficiente e chegou numa grana bacana, o dinheiro chegou num ponto bem legal e eu andava de carro velho. Eu era um cara, um executivo de uma empresa de TI multinacional, uma empresa muito grande na época. E meus colegas tudo tinham um carrão e eu, né, andava de carro velho. Eu era gozado pra caramba, até pelo meu pai também, né? O pessoal me zoava e tal por isso. Mas, cara, o meu dinheiro, eu tinha uma proposta, que era enriquecer rápido, era ficar rico, era ter dinheiro, era ter independência financeira. Mas eu não me privava também não, viu, galera? De vez em quando eu saía com minha esposa, claro, fazia, mas como eu não era um cara de hábito de sair, eu não tinha muita ideia para onde ir, o que fazer e tudo mais. Então, a gente era muito caseiro, sempre fomos, na verdade, muito caseiros. Esse hábito de vida, esse estilo de vida também ajudou bastante. Muito minimalista, sempre fui muito minimalista, sem ficar ostentando nem nada. E aí fui juntando grana, e aí eu não sabia o que fazer aquele dia, eu comecei a estudar o mercado imobiliário. Na época também não tinha tanto canal no YouTube, não tinha muita coisa. Eu comecei a visitar construtoras, comecei a visitar empreendimentos, comecei a visitar lotes de condomínios, etc. E comecei a tirar o dinheiro aos poucos dos meus investimentos e comecei a colocar em imóveis, comprar imóvel na planta, começar a comprar coisa. E os imóveis saíam, quando eles saíam, assim, tipo assim, eu pagava X no imóvel, quando ele ficava pronto ele valia 3 vezes mais o valor. Eu vendia aquele imóvel, comprava mais outro e fazia esse negócio, sabe? E aí eu parei de vender os imóveis e deixar os imóveis para alugar. E eles rendiam muito mais ainda. E aí eu comecei a ter vários imóveis para poder alugar. E aí eu tive a liberdade de poder sair dessa empresa e entrar numa outra empresa também, para ajudar o pessoal lá, o time de projetos daquela galera. Nessa época eu já era PMP, já era certificado na parte de projetos, já dava aula em universidades, já tinha me destravado, deixado de ser gago, já estava mais fluente, estava melhor. E aí nessa empresa eu comecei a crescer nessa empresa, comecei a aparecer nessa empresa, até que um dia me convidaram para ser sócio dessa empresa. E 6 meses depois de eu virar sócio da empresa, essa empresa virou uma SA, abriu capital. E aí eu já estava rico, já estava ganhando um salário gigantesco, isso já era no ano de 2014, 2015, né? Então comprei uma casa bacana, comecei a comprar carro bacana, carro alemão, carro que eu nunca tive, Mercedes, BMW eu nunca tive no Brasil, tive Audi, tive Mercedes, motos italianas, né, Ducati. E, cara, comecei a viajar, viajei para cá para os Estados Unidos uma vez, conheci, fiquei maravilhado, me senti como se eu sempre fosse daqui. Falei, cara, eu tenho uma sensação que eu sou americano, mas eu cresci no Brasil, mas essa é a minha terra. Minha terra não é no Brasil, é aqui. E aí eu fiquei nessa, sabe? E depois de um certo tempo, eu tive a oportunidade de vender essa empresa, nós vendemos essa empresa na época, né, por alguns milhões, né, e tive startup também, vendi startup. Eu tive franquia de comida, que depois eu falo para vocês melhor no outro vídeo, né? E vendi tudo. E aí, mas tudo graças a quê? Ao meu conhecimento de TI lá na frente, quando eu entrei no local, a minha vida minimalista, o que eu fiz com o dinheiro que sobrava para mim e a minha inteligência, meu expertise de multiplicar aquele dinheiro, fazer aquele dinheiro multiplicar, fazer aquele dinheiro render. Então isso me garantiu uma aposentadoria. Então eu me auto-aposentei. Aos 38 anos de idade, eu vendi todas as minhas empresas. Quando eu estava em 2002, né, aos meus 20 e poucos anos, eu li um livro de Robert Kiyosaki chamado Independência Financeira. E nesse livro, Robert disse que ele se aposentou com 45 anos. Eu falei, não, mentira. Robert disse que ele se aposentou com 48 anos. E eu dizia, eu vou me aposentar com 45. Né? E aos meus 38, eu me aposentei, me auto-aposentei. Vendi todos os meus negócios, falei, cara, agora eu vou viver de boa, tranquilo. Comecei a viajar, fui para praias, comecei a viver em outros lugares, comecei a fazer outras coisas. Eu tinha Airbnb, tenho até hoje, né? Imóveis alugados, né, para temporada e tudo mais no Brasil, no Nordeste, etc. Apartamentos no Nordeste, imóveis no Sudeste, etc.
e me gera uma renda passiva bacana, bem interessante também. Os meus amigos da TI, da época da TI, alguns deles estão trabalhando até hoje, como programador, né? E quando eu saí da TI eu era dono de empresa. Então eles estão trabalhando com alguns trabalharam nas minhas empresas, né? Algumas minhas empresas, alguns ex-amigos anteriores trabalharam nas minhas empresas. Então, essa foi a minha trajetória, e aí eu me aposentei e decidi viver nos Estados Unidos, que é uma outra história, que é melhor você assistir essa história no Falando de América, ok? Obrigado pelo seu tempo, são quase 1 hora de vídeo aqui, não vou cortar nada nesse vídeo, não vou editar nada, deixar do jeito que está aqui. Se tiver coragem de ver até aqui, se você viu até aqui, parabéns para você, você quer aprender, você quer desenvolver, e eu ensino essas técnicas, eu ensino o que eu fiz na época, que deu resultado, eu evoluí, melhorei e trouxe para a data de hoje. Então eu levei muitos anos para construir um patrimônio que hoje, com a internet, com o advento do mercado digital, hoje você consegue fazer isso em meses, tá? Não precisa de anos para fazer o que eu construí, o que eu fiz. Você consegue fazer isso hoje em meses, e eu ensino isso nos meus treinamentos. Vou colocar um link aqui de uma fila de espera de um possível treinamento que eu estou pensando em fazer, não sei se eu vou fazer, tá? Eu estou pensando em fazer, mas se você tiver interesse de participar, vou colocar um link aqui embaixo aqui de uma fila de espera, você entra, se cadastra e fica lá. Se eu resolver fazer, você vai ter, além de ter prioridade na entrada, eu vou te dar um super desconto também, não é papo de vendedor online não, tá gente? Mas eu vou te dar sim por merecimento, por você ter acreditado e ter, entre aspas, também me motivado a fazer esse treinamento, criar esse treinamento. Beijo no coração, gente. Vou encerrando por aqui antes de dar 1 hora de vídeo. Até mais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreva no meu canal aqui, tá? Aposentado Jovem Rico. Se inscreva no meu canal Falando de América também, onde eu vou contar algumas coisas um pouco mais interessantes também lá, tá? Até mais. Tchau, tchau.